Muito bem, vamos ficar em pé então. Louvar ao nosso Deus. Espero que você esteja aqui com um coração grato por estar aqui e que a gente encare esse momento como um privilégio, né? Um privilégio de podermos expressar todo o nosso amor pelo nosso Deus, que é tão bom em todo o tempo. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz. Santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. É o Teu povo aqui presente. Declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Muito bem, agora eu quero chamar as crianças para me ajudar a cantar a próxima música. O que acontece se a gente faz uma casa na areia? O que acontece com a casa? O que acontece? Cai. Então a gente tem que construir a casa numa rocha. E quem que é a nossa rocha? Deus, muito bem. Então vamos lá. Sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça que é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir. O alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Do começo, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade.
porque é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Muito bem. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo, poderoso, quer e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus. Amém. Ontem lá em cima, no tempo que tivemos com as mulheres, a gente estudou Provérbios 31. E lá fala que a mulher sábia, a mulher de Provérbios 31, é a mulher que
personifica a sabedoria. E ela sorri diante do futuro. E eu gosto, esse para mim é a parte do texto que eu mais gosto. Ela sorri diante do futuro. Por quê? Porque a gente tem um Deus que é santo, que é justo e que é bom. Então vamos louvar esse Deus. A Ele é o único digno de receber o nosso louvor. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Obrigada por esse tempo que tivemos, tempo que a gente pode expressar o nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus digno de toda a nossa honra, de toda a nossa glória, Pai. Fale agora aos nossos corações, nos ajude a ser igreja, a igreja bíblica, a igreja que Tu espera que nós sejamos, Pai. Nos ensine, nos ajude neste momento agora que virá. Em nome de Jesus, amém. As crianças podem subir, que elas tenham um bom tempo lá em cima. Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor. Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, uma boa parte de vocês não estavam conosco na sexta-feira e ontem também. Mas tivemos o privilégio de estar aqui com a liderança, conversando um pouco sobre os princípios bíblicos que regem a palavra de Deus, que regem a liderança cristã. E para mim e para a Beth é um privilégio estarmos de volta aqui ao Rio Grande do Sul, porque nós tivemos um tempo aqui como missionários durante 7 anos e meio, lá em Gramado. E tivemos o privilégio de ter uma filha gaúcha,
Então já faz tempo que nós estivemos aqui. E recentemente nós voltamos aqui por esse ministério da Fermata, que é um ministério que apoia os pastores. E aí é que nós conhecemos o pessoal da Aliança, o pastor Vanderlei, e a partir daí então tivemos a possibilidade de acertar uma data para vir daqui, para estar com os irmãos, e para nós é um privilégio realmente poder compartilhar a palavra de Deus, como o Senhor tem feito em nossas vidas e como Ele quer fazer na vida de todos nós que somos seus filhos. O texto dessa manhã que eu queria compartilhar com vocês está aqui em Atos capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, Atos capítulo 11, e aqui nós vamos verificar características de uma igreja viva, de uma igreja realmente que de fato mudou aquela situação que viviam lá no comecinho da igreja cristã. Se você lembra um pouquinho de Atos, você vai lembrar que o livro de Atos é o livro que vai nos mostrar o desenvolvimento da igreja cristã. No capítulo 2 de Atos, nós temos o quê? A vinda do Espírito Santo para cumprir aquela promessa que Deus tinha dado aos seus filhos e que era a vinda do Espírito Santo para iniciar a igreja. Em Atos capítulo 2, de 1 versículo 1 a 4, então o Espírito Santo vem e, na verdade, a partir dali começamos a ter a igreja cristã. A nossa origem, nós que somos cristãos, a nossa origem é lá de Atos capítulo 2. E Lucas, que é o autor de Atos, vai então compartilhando vários detalhes com relação ao desenvolvimento da igreja. E aí ele vai contando a história de como os judeus, que eram um povo que tinha essas promessas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, o Senhor Messias, viria para inaugurar essa igreja, através também do seu ministério, da sua morte na cruz pelos nossos pecados. Depois, então, o Espírito Santo viria para inaugurar realmente a igreja. E a partir daí, então, Lucas conta, primeiramente, no primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, ele conta a história do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que é uma coisa fundamental. E a partir de Atos, ele começa a contar a história da igreja, do desenvolvimento da igreja. E ele vai contar, então, vários detalhes da história da igreja. E chega no capítulo 7, se você quiser ir anotando alguma coisa aí, ele mostra uma pessoa que testemunhou muito do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa é Estevão. E Estevão, infelizmente, pelas autoridades lá daquele tempo, ele não foi muito bem aceito. Tanto é que ele foi apedrejado. Se você quiser olhar um pouquinho para trás, veja ali no capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, o que aconteceu com Estevão. Versículo 57 do capítulo 7. Atos 7, 57, diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Olha só. Arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam, Estevão estava orando, dizendo o seguinte: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Uma história assim muito interessante, muito marcante, porque é a história de cada um dos cristãos. Quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, nós lemos aquela palavra que todos nós acho que já conhecemos, já ouvimos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, como até os confins da terra. Quando nós olhamos para a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, essa palavra testemunha quer dizer mártir. Então recebereis poder ao descer sobre vós
o Espírito Santo e sereis meus mártires. Essa aqui é a palavra. Então isso é para todos nós aqui. Para todos nós aqui. Sereis meus mártires e testemunhando então em todos os lugares. Judéia, Samaria, Jerusalém, confins da terra. Muito bem. O que Lucas está mostrando então é que o primeiro mártir que acontece aqui na história da igreja cristã é exatamente Estevão. E ele é apedrejado, veja só, porque ele falava de Jesus, ele pregava o Senhor Jesus lá nas sinagogas. Mas eu queria que você me acompanhasse no capítulo 8, logo no comecinho do capítulo 8, finalizando o capítulo 7, nós vamos ver o que aconteceu com a igreja. Estevão morreu, foi apedrejado. E Saulo estava ali, capítulo 8, versículo 1, consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4, é importante para a gente poder entender o que nós vamos estudar nessa manhã. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando nós viramos as folhas aqui e vamos para o capítulo 11 do livro de Atos, no versículo 19 em diante, nós vamos ver o restante da história que Lucas estava contando. Então, ele chega a contar o quê? Que o primeiro mártir é Estevão, apedrejado, e aí, naquela situação, naquela ocasião, a igreja é perseguida. E a partir daí, o que acontece é exatamente o seguinte. Muito obrigado. O que acontece é o seguinte. O pessoal que estava em Jerusalém, que professava sua fé em Jesus Cristo, foi expulso da cidade. Então, no capítulo 11, versículo 19, Lucas conta essa história. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem, olha bem, somente aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram até Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito de Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Versículo 22. Notícias desses fatos chegaram até os ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. E esse ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer firmes no Senhor, com todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Versículo 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, observe bem isso aqui, se você tiver condições, sublinhe isso na sua Bíblia. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. É o nome que nós carregamos. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, e um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse uma grande fome que sobreviria a todo o Império Romano. O que aconteceu nos tempos de reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé
e de Saulo. Muito bem, o que nós temos aqui, então, nessa manhã, eu queria compartilhar com vocês algumas características de uma igreja realmente viva, uma igreja que, de fato, está proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos lembrar que a igreja do Senhor Jesus, ela foi organizada, foi fundada com a vinda do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e tem uma missão muito específica. E a missão o que é? É proclamar o Evangelho do Senhor Jesus a todas as pessoas, a toda criatura. E a ideia é exatamente essa. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã para louvar, para cantar, para termos comunhão, mas ao sairmos daqui também, nós temos uma missão. E a missão qual que é? É proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós convidamos os nossos amigos, nossos parentes que ainda não têm o Senhor, para virem até a igreja, para virem até essas reuniões, esses cultos. Mas, na verdade, no dia a dia, é eu e você que estamos lá trabalhando, não aqui dentro do templo, estamos fazendo o quê? Proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lucas, então, vai retomar a história que estava acontecendo lá em Jerusalém, e ele conta o que aconteceu com aquele pessoal que foi expulso lá de Jerusalém. Imagina você morando aqui em Caxias, e porque você é cristão, vem uma ordem governamental que vocês não podem mais falar sobre Jesus Cristo, e tem que sair da cidade. Quem é cristão tem que sair da cidade. E aí vocês vão se localizando por aí, onde vocês têm parentes e assim por diante, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque, em vez de eles ficarem chateados, tristes, eles aproveitaram aquela oportunidade e proclamaram o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É interessante a gente lembrar o seguinte, que a igreja de Cristo enfrenta lutas e ataques de todos os tipos. Lá no capítulo 20 do livro de Atos, nós encontramos Paulo dando essa recomendação. Agora ali, já no capítulo 20, já ele é Paulo, porque foi transformado pela presença do Senhor naquela viagem que ele estava fazendo para Damasco. E aí, o que acontece é que ele está mostrando que pode haver problemas que a igreja vai enfrentar, problemas que vêm de fora e problemas que muitas vezes surgem na própria igreja. E a partir daí, como é que nós vamos desenvolver o ministério? Qual é a nossa responsabilidade? Quais são as nossas características para sairmos de uma maneira adequada, agradável a Deus e proclamando o Evangelho? É exatamente aqui que nós vamos entender algumas verdades sobre essa igreja que é a nossa igreja, E a partir daí, então, podemos pegar essas características, avaliar como é que nós estamos vivendo como cristãos e nos colocar à disposição do Senhor. Os cristãos dispersos pela perseguição lá de Atos 7 e 8, quando então Estevão foi apedrejado e morreu, eles não se abateram com a situação. Muitas vezes nós, como cristãos, em situações em que nós somos confrontados, nós somos perseguidos e assim por diante, nós ficamos muito quietos, ou então ficamos reclamando, Senhor, passa de mim esse cálice, né? Nós queremos rapidamente sair daquela situação. O que aconteceu com esse pessoal foi uma coisa totalmente diferente. Eles pediram para Deus oportunidades e aproveitaram a oportunidade. Ao invés disso, eles aproveitaram oportunidades e foram por toda parte onde eles estavam indo, saindo de Jerusalém, pregando o Evangelho. E essa igreja, então, se estabelece lá em Antioquia da Síria. Se você lembra um pouquinho do mapa, ou se você já viu o mapa de Israel, a região da Síria exatamente é ao norte de Israel. Então, eles saíram de Jerusalém e foram andando por ali e foram até Antioquia da Síria. E a partir dali, então, se reuniram e formaram uma igreja. Essa igreja é uma igreja viva. E essa igreja, então, deve ser uma igreja que podemos ter como padrão para pensarmos, para olharmos, para verificarmos, para avaliarmos como é que a nossa igreja está, como é que a igreja dos dias de hoje está, como é que a aliança bíblica aqui de Caxias do Sul está. Olhando para essa igreja,
nós temos condições de avaliar como é que nós estamos indo. Então, diante disso, nós podemos ter a seguinte ideia do texto geral que a gente continuou, que a gente começou a falar agora. Capítulo 11, do versículo 19 até 30, temos essa ideia que aparece aí em vermelho. Deixa eu ver se mudou a cor. Não, está em vermelho mesmo. Toda igreja viva, caracteriza-se por proclamar a todos a mensagem salvadora do Evangelho, independentemente das circunstâncias. Quais são as suas circunstâncias no seu dia a dia? Você tem tido facilidade de testemunhar do Senhor Jesus? Você tem tido dificuldade? Você tem encontrado oposição? Ou você tem encontrado pessoas abertas para o Evangelho? Independentemente de qualquer circunstância, a sua tarefa, a nossa tarefa como cristãos é o quê? Proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui nesse texto, então, 5 características dessa igreja, de uma igreja viva. E aqui, os irmãos que conhecem muito melhor do que eu, que estou visitando, vocês conhecem como é que vai a igreja Aliança. E a partir daí vão poder o quê? Verificar como que essa igreja está se desenvolvendo conforme aquele padrão neotestamentário. O livro de Atos é um livro muito especial, porque ele nos mostra como era o cristianismo no comecinho da história da igreja. E a partir daí, eu e você podemos olhar e verificar como é que nós estamos. Vamos lembrar de uma coisa importante. A igreja, quando nós falamos de igreja, não são essas paredes aqui, esse templo legal que vocês têm. A igreja somos todos nós, cada um de nós. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, eu e você somos membros desse corpo de Cristo. Então, quando nós avaliamos a história dessa igreja, nós também podemos perceber como é que vai a nossa história, como é que vai a nossa vida. Quais são as características de um cristão vivo, de uma igreja viva. E a partir daí, então, nós vamos ver essas características. E eu peço a você, pela graça de Deus, que você também vá percebendo, olhando para essas características e verificando se você é uma pessoa que tem andado conforme o Senhor quer. Capítulo 11, versículo 19, vai nos mostrar o quê? A primeira característica dessa igreja. É uma igreja que espalha o Evangelho, mesmo sob perseguição. Imagina só, o pessoal estava lá em Jerusalém, cultuando agora já o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Messias prometido. E graças a Deus, então, uma série de pessoas, um montão de pessoas já estavam crendo. Quando você lê o capítulo 2 de Atos, você vê que Pedro prega e pelo menos 3.000 pessoas se convertem. Depois, logo a seguir, no capítulo 4, 5.000 pessoas se convertem. E esse pessoal, então, começa a falar do Senhor Jesus lá em Jerusalém. E as autoridades religiosas de Jerusalém proíbem isso, proíbem, a tal ponto que expulsaram os cristãos da cidade. E a partir daí, a pergunta que você faz, ou que nós podemos fazer, é exatamente essa. Bom, e agora, o que eles vão fazer? Eles aproveitaram a oportunidade de serem perseguidos e fizeram o quê? Foram proclamando o Evangelho por onde eles passavam. É interessante, quando você lê novamente, se você quiser me acompanhar, eles estavam indo para a Fenícia, para Chipre e Antioquia da Síria, anunciando a mensagem. E agora um detalhe bem interessante. Primeiramente, eles estavam anunciando aos judeus, isso é, ao pessoal da sua nacionalidade mesmo. Mas também nós tínhamos já em Jerusalém pessoas de outras nações que tinham recebido o Senhor Jesus Cristo. Então, esses daí também pregaram o Evangelho a outras nacionalidades. Isso é, todos estavam simplesmente fazendo aquilo que o Senhor tinha pedido. Vocês receberão
poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus mártires. Aonde? Em Jerusalém, na Judéia e Samaria e também aos confins da terra. Exatamente isso aqui estava acontecendo. Eles aproveitaram a oportunidade, em vez de ficar reclamando, de ficar murmurando, ficar chateados, eles aproveitaram a oportunidade e espalharam o evangelho por onde quer que fossem. A pergunta que nós devemos responder nessa manhã, que você deve responder, não para mim e não para a diretoria, para a liderança, para o pastor da igreja, é a sua resposta diante do Senhor. Você tem aproveitado as oportunidades para proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Porque nós é que somos a igreja somos cada um de nós aqui. E a pergunta é: estamos aproveitando as oportunidades, mesmo que sejam uma situação bem difícil, bem delicada, perseguição, oposição, pessoas fechadas ao evangelho? Você tem testemunhado do Senhor Jesus Cristo? A primeira característica dessa igreja, uma igreja viva, um cristão vivo, é que ele anuncia o evangelho, embora muitas vezes ele esteja vivendo sob perseguição. A perseguição não nos impede, inclusive ele nos estimula a proclamar a mensagem salvadora, a mensagem libertadora do evangelho. Então, é importante que eu tenha que analisar a minha própria vida, eu tenho que perceber que a minha igreja, que a nossa igreja, que a aliança está realmente proclamando o evangelho aqui em Caxias do Sul, depois no Rio Grande do Sul, depois no Brasil e muitas vezes para fora do Brasil também. Essa que é a grande ideia, essa é a grande. Quando Jesus fala, olha, vocês receberão o Espírito Santo. Aonde? Receberão o Espírito Santo para fazer o quê? Testemunhar em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. O evangelho estava chegando aqui aos confins da terra. O evangelho já tinha chegado em Jerusalém, lá no capítulo 1 até 7 do livro de Atos. Do capítulo 8 a 12 do livro de Atos, o evangelho chega em Judéia e Samaria. Tanto é que no capítulo 8, o que acontece é que houve então uma pregação especial de Filipe e muitos samaritanos creram. E mandaram então João e Pedro até Samaria para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá e viram o que Deus estava fazendo, eles oraram. E o Espírito Santo veio sobre os samaritanos também. Então, duas partes daquela que o Senhor tinha pedido: sereis meus mártires, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. Duas partes já estavam sendo conquistadas: evangelho em Jerusalém, evangelho em Samaria e Judéia. E agora estamos diante da terceira etapa, que é exatamente o evangelho até os confins da terra. Quais são os confins da terra aqui de Caxias? Caxias é Jerusalém. Rio Grande do Sul seria Judéia e Samaria. Brasil e vários outros países seriam o quê? Os confins da terra. Nossa igreja lá em São Paulo, lá em Santo André, nós temos esse ministério muito vivo sobre missões. E nós temos, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, missionários, temos participado dos centros missionários em vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. Confins da terra, confins da terra. Há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, eu estive em Cuba. E é muito interessante a gente poder proclamar o evangelho num país fechado ao evangelho. Com toda a delicadeza, com todo o cuidado, mas podemos falar do Senhor Jesus Cristo abertamente. Conhecer igrejas que estão lá funcionando, porque a graça de Deus tem permitido que eles proclamem o evangelho. Confins da terra. Essa é a nossa
responsabilidade. Ao invés de murmurarmos, ao invés de ficarmos chateados com as situações que muitas vezes nós temos que enfrentar, nós aproveitamos a oportunidade e proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica dessa igreja viva é que ela expressa o poder de Deus. Ela expressa o poder de Deus. Veja lá o versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quando nós estamos com essa disposição de pregar o Evangelho, quando nós temos essa disposição de proclamar o Senhor Jesus Cristo, quando nós temos essa intenção, é intencional. Eu saio daqui hoje e tenho uma intenção de proclamar o Evangelho lá onde eu trabalho, lá na minha vizinhança, lá na minha família. Quando isso acontece, a boa mão de Deus está sobre nós. Você tem que saber disso. Deus sempre está junto com você, lhe dando condições, capacitação para pregar o Evangelho, independente das circunstâncias. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Porque a boa mão de Deus estava sobre eles, eles pregaram o Evangelho. Veja só, a fé, a crença brotava no coração daqueles que ouviam a palavra. Como é que nós cremos? Paulo diz lá em Romanos, a fé é vinda através do quê? Da leitura da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais você puder testemunhar da sua vida, mas ao mesmo tempo mostrar na Bíblia qual é o caminho para a salvação, com certeza Deus vai providenciar quebrantamento naqueles corações e você vai poder se apropriar da bênção de levar alguém até o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja fez exatamente isso. Ela pregou o Evangelho por onde quer que fosse. E quando o Senhor percebe exatamente essa intenção da igreja, Ele coloca a sua boa mão sobre a igreja, a sua mão, a mão de perdão, de misericórdia, de graça, dando condições para nós, capacitação para nós, para que as pessoas recebam o Senhor Jesus Cristo. As conversões e as transformações experimentavam, comprovavam a ação poderosa do Evangelho. Você deve se lembrar daquele texto em que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Mais do que nunca, queridos irmãos, tanto aqui em Caxias como lá em São Paulo, o mundo está cada vez mais perdido, cada vez mais andando por caminhos completamente errados. E é só o Evangelho, só o poder do Evangelho é que pode modificar essa situação. Então, a minha e a sua responsabilidade não é outra senão proclamar uma nova vida em Jesus Cristo. E o que eles fizeram lá em Antioquia foi exatamente isso. Veja só, uma igreja que foi instituída por gente que tinha sido expulsa da sua cidade. Gente que estava enfrentando oposição. E ao invés de ficarem quietos ou então murmurando, se lamentando, eles aproveitaram a oportunidade. Tinham que sair de Jerusalém, foram andando lá por cima. Lá pela região meio da Palestina, norte da Palestina, e foram além da Palestina. Fazendo o quê? Proclamando o Evangelho. Proclamando o Evangelho. E quando nós estamos dispostos a isso, eu espero que essa seja a sua disposição de proclamar o Evangelho aonde você está inserido, a boa mão de Deus repousa sobre você, dando-lhe condições de pregar o Evangelho, de experimentar a realidade do poder de Deus que salva as pessoas. E a terceira característica dessa igreja é muito bonita. Versículos 22, 23 e 24, nós temos que ler para que você possa entender o que está aqui. Olha só, uma igreja viva, um cristão vivo se caracteriza por expandir-se sob a graça de Deus.
Interessante, muito interessante a gente notar o seguinte. Notícias, estou lendo o versículo 22, desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Isso é, eles não tinham internet, não tinham Jornal Nacional, não tinham WhatsApp, não tinham esses meios de comunicação que nós temos. Mas o fato é que essa notícia chegou até Jerusalém. Olha, está acontecendo alguma coisa lá em Antioquia. E o que a gente está ouvindo é que tem muita gente recebendo o Senhor Jesus Cristo. Está havendo conversões lá. O Evangelho está se mostrando poderoso lá. E a igreja de Jerusalém, que foi a primeira igreja cristã, manda então alguém para verificar o que está acontecendo. E esse alguém foi um moço chamado Barnabé. Na verdade, o nome dele é José. Então, quem é José aqui pode ter o apelido de Barnabé. Mas ele tinha o apelido de Barnabé por quê? Porque a palavra Barnabé significa o quê? Filho da consolação, filho do conforto, filho do estímulo. Ele era alguém que realmente incentivava outras pessoas a andarem com o Senhor Jesus Cristo. Mas veja só o que Lucas está escrevendo aqui, versículo 22, eu já li para vocês, agora 23. Eles tinham enviado Barnabé até Antioquia para obter um relatório, saber o que estava acontecendo lá. Quando ele chegou em Antioquia, vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecer fiéis no Senhor de todo o coração. Versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Interessante aqui, temos que pensar no que está acontecendo. Jerusalém já tem uma igreja forte, embora perseguida. Se você lembrar, então, já temos um mártir, que é Estevão. Temos uma perseguição que mandaram o pessoal cristão sair de Jerusalém. Olhando para o capítulo 6 do livro de Atos, você vai perceber que havia problemas dentro da própria igreja. Isso é, pessoas que estavam na igreja, mas que eram crentes nominais. Crentes nominais. Isso é, não pessoas transformadas completamente pelo Espírito Santo. E é muito fácil. Talvez aqui, hoje pela manhã, eu espero que não, mas talvez aqui nós tenhamos crentes nominais, que conhecem a Bíblia, sabem orar, sabem cantar as músicas, mas não tiveram uma mudança de vida. E se acham crentes. No capítulo 6 do livro de Atos, você encontra uma situação muito drástica. Ananias e Safira estavam na igreja, mas não tinham o coração transformado pelo Senhor. Quando Barnabé, esse mesmo que foi agora para Antioquia para ver o que estava acontecendo, ele foi para lá e vendeu o seu terreno para dar para que aquelas pessoas necessitadas tivessem condições de sobreviver. O que aconteceu foi muito bonito. Barnabé entregou os seus bens para suprir a necessidade daqueles carentes da igreja. Ananias e Safira fizeram o quê? Nós queremos também essa posição, esse destaque. E mentiram. Venderam um terreno por um certo valor, ficaram com uma parte desse valor e falaram, olha, nós estamos entregando tudo aqui para a igreja. E você lembra o que aconteceu? A punição foi severa. Tanto Ananias como Safira morreram, porque estavam mentindo ao Senhor. É interessante a gente lembrar que muitas vezes
E aí é questão de você se avaliar. Você está aqui na igreja porque você de fato é um novo nascido, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo no seu coração? Ou você se ambientou? É um bom programa pelo domingo de manhã, vir para a igreja, abraçar os irmãos, cantar. Estou vendo aqui alguns gaúchos tomando chimarrão, inclusive. É muito gostoso isso daqui. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: não há transformação. Não há transformação. O ambiente é gostoso, sem dúvida nenhuma. E aí? Nós somos cristãos ou não? O Espírito Santo tem mudado a nossa vida ou não? Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele percebeu que o poder de Deus estava libertando muita gente, fazendo com que as pessoas saíssem dessa vida completamente errada e aceitassem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E é interessante, olha só esse detalhe aqui no versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Evangelho, ao Senhor. Significa o quê? Que Barnabé chegou lá e percebeu o que estava acontecendo na igreja. E ao invés de mandar um relatório, ou dele voltar rapidamente para dar o relatório, ele viu o que estava acontecendo e ficou lá, pregando o Evangelho, animando o pessoal, falando, de fato, esse é o caminho, aconselhando, orientando. E a partir daí, o que aconteceu? Muita gente se converteu. Não tomou uma decisão, se converteu. Vamos entender claramente isso. Decidir é importante, mas se converter é o que realmente acontece quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus Cristo. A pergunta que você deve fazer para você mesmo, pergunta que eu fiz já várias vezes para mim: eu sou apenas um decidido, um convencido, ou realmente eu sou um convertido? Mudei de vida, porque o Espírito Santo está habitando na minha vida. Como é que vai a sua vida? Você de fato é alguém que foi transformado pelo poder do Evangelho? Lembra-se daquela conversa de Jesus, quando Nicodemos chegou de noite para conversar com ele, e o Senhor Jesus não dá muita colher de chá para Nicodemos falar sobre os seus bons feitos. Sabe o que você está precisando, Nicodemos? É nascer de novo. Você precisa nascer de novo. A pergunta que eu e você devemos responder nessa manhã é se de fato nós nascemos de novo. Se de fato nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É dessa maneira que Deus quer que a gente olhe para as nossas vidas. Avalie a nossa vida. Para termos então uma vida bonita diante do Senhor. É interessante perceber que através da presença de Barnabé lá, a igreja tomou um impulso ainda maior. E eu queria que você agora me acompanhasse, mostrando as características dessa pessoa. Ele era um homem bom, cheio de espírito, cheio de fé, e a consequência disso foi o quê? Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Será que você tem essas três características? Será que eu tenho essas três características? Nós somos bons cristãos, boas pessoas. Nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. Quem comanda a sua vida? É você ou é o Senhor, através do Espírito Santo? Isso é sério, né, pessoal? Muito sério. Quem dirige a sua vida? É Deus? Quando nós oramos, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, faça-se a tua vontade na minha vida.
como ela é feita lá no céu. Quem tem dirigido a sua vida? Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Cheio de fé? Você realmente crê no poder do Evangelho? Você crê que Deus pode mudar as circunstâncias em que você está envolvido para abençoá-lo ainda mais, para proclamar o Evangelho? Barnabé era essa pessoa, um homem bom, cheio de espírito, cheio de fé. E aí, o convívio dessa pessoa, totalmente transformada, fez com que o que acontecesse, muitas pessoas se converteram. Eu vou fazer uma pergunta, que é uma pergunta delicada. Depois que você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quantas pessoas você já levou ao Senhor Jesus Cristo proclamando o Evangelho? Você pode se lembrar? Quantos você já levou a conhecer Jesus Cristo depois que você se converteu? O fato é que uma pessoa que realmente é dirigida pelo Espírito Santo e se coloca na mão de Deus, Deus o usa para que essa pessoa possa promover a conversão de outras pessoas, testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas você tem levado para Cristo nesses anos que você já tem de igreja? Nesses anos que você já tem de vida cristã? Você é uma pessoa boa, cheia do Espírito, cheio de fé? São perguntas que eu e você temos de responder diante da palavra de Deus. Então, uma outra característica dessa igreja é exatamente isso. Ela se expande, a igreja vai crescendo. Através do quê? Através da graça de Deus. O Evangelho não é nada mais, nada menos do que um favor imerecido de Deus para conosco. É a graça dele que mandou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas o texto continua, e no versículo 25 e 26, nós encontramos uma outra característica muito interessante. A igreja viva se caracteriza por executar os planos de Deus. Versículos 25 e 26, que dizem o seguinte: então Barnabé foi para Tarso. Quando ele viu que estava acontecendo um avivamento, quando ele viu que estava acontecendo muitas conversões, ele falou, é muita coisa para mim, sozinho eu não consigo. Eu tenho que ter mais alguém junto comigo. E aí o que aconteceu? Ele foi para Tarso e procurou Saulo. Esse Saulo era aquele que estava lá no apedrejamento de Estevão. Mas ele já tinha sido confrontado com o Senhor Jesus. E já era um crente novo. No capítulo 9 nós temos essa experiência de Paulo, espetacular. O Senhor vem, aparece para ele e há uma nova vida. Aquela vida de religiosidade só não valia nada. O que valia realmente era a vida em Cristo Jesus. E agora Saulo estava lá em Tarso e Barnabé foi lá. E olha o versículo 26. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É interessante isso. A maneira pela qual Deus pode nos usar é espetacular. Não é pelos nossos méritos, é pela graça dele. É pela graça dele. Mas eu preciso me dispor. Eu preciso me colocar à disposição do Senhor.
E Barnabé fez isso. Quando ele viu que o Senhor estava abençoando, ele falou, não tem muita gente aqui que está se convertendo, eu preciso de mais alguém para me ajudar a evangelizar, a edificar os que já estão convertidos. E ele se lembrou então de Saulo. E vai para Tarso e fala, Saulo, agora você vai vir comigo, eu vou te colocar no ministério. O ministério que era? Testemunhar, ensinar, falar de Jesus. O que nós temos feito? Eu sei que aqui a igreja tem tido pequenos grupos. Como é que nós estamos fazendo isso? É só pequenos grupos para nos alimentarmos? Ou temos também chamado vizinhos, amigos, colegas, testemunhando? Ou então você lá no seu serviço, lá na sua faculdade, lá no seu, onde você está inserido, você tem testemunhado? Porque quando eles fizeram isso, quando Barnabé e Paulo fizeram isso, o pessoal da cidade deu um apelido para eles. Mas ali, aquele grupo de pessoas só fala de um tal de Cristo para cá, Cristo para lá, Cristo aqui, Cristo ali, tudo é Cristo para eles. Esses caras são os cristãos. Que belo apelido, que belo apelido. Você tem esse apelido. Eu tenho esse apelido. Por quê? Porque falamos de Jesus Cristo. A pergunta é, você de fato é um cristão? Alguém pode chamar você de cristão? Porque você é alguém que proclama a palavra de Deus? Você fala do Senhor Jesus Cristo? Esse é o desafio nessa manhã para nós. Essa igreja, então, o que ela faz? Ela executa os planos de Deus. E ontem, e na sexta-feira, nós estávamos falando sobre a liderança. E uma das características da liderança é que nós não somos, aprendam isso, todos. Nós não somos individualistas. O cristão é para trabalhar no corpo de Cristo, em parcerias. Você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos? Ele chamou 12. E quando o Senhor Jesus colocou-os para trabalhar, ele enviou 2 em 2. Isso é, nunca é um trabalho único, sozinho, seu. Você tem tido companheiros cristãos? Você tem tido amigos cristãos que podem trabalhar com você para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O plano de Deus é exatamente esse. Nós não somos independentes. Deus quer que nós estejamos em comunidade com outros irmãos para proclamar o Evangelho. Então, a quarta característica dessa igreja é executar os planos de Deus. Os planos de Deus. E é gostoso esse ministério de grupos pequenos, porque estamos juntos, trabalhando em conjunto para que outras pessoas conheçam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí, finalmente, nos versículos 27 até 30, nós temos uma outra característica espetacular dessa igreja. Olha o que acontece nessa igreja. Estavam reunidos lá, então, em Antioquia da Síria, que fica ao norte de Israel. O Senhor estava trabalhando, pessoas estavam crendo, muita gente acreditando no Senhor Jesus Cristo. E aí chega mais um grupo de Jerusalém para Antioquia para ver o que estava acontecendo. Versículo 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Pessoas com dons espirituais foram até Antioquia para ver o que estava acontecendo, porque Barnabé não voltou. Lembra disso? A igreja tinha mandado Barnabé querendo saber o que estava acontecendo. Quando Barnabé viu que Deus estava atuando, ele falou, espera aí, eu vou ficar por aqui, eu quero ajudar. E ele ficou. E aí não voltou, não deu relatório nenhum. Mas o que aconteceu? Eles mandaram outras pessoas. E um homem chamado Ágabo levantou-se pelo Espírito Santo, disse que haveria uma grande fome naquele território.
o que aconteceu realmente durante o reinado de Cláudio. E ali é uma expressão muito bonita, muito bonita. Uma igreja que espalha o evangelho, uma igreja que testemunha do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que proclama a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olha o que eles tiveram. Uma atitude interior, sem apelo, sem campanha, sem nada. Os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram, a igreja decidiu, sem ter apelo, sem nada. A igreja decidiu fazer o quê? Providenciar ajuda para os irmãos da Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. A quinta característica de uma igreja viva é que ela pratica o amor. Ela coloca o amor de uma maneira prática no seu dia a dia. Através da aproximação entre os irmãos, através do atendimento às necessidades, eles tiveram o quê? Uma atitude muito prática. Decidiram fazer o quê? Uma oferta. Uma oferta. Sem que o pastor, sem que Paulo, Barnabé, sem que os dirigentes da igreja falassem: irmãos, vamos fazer uma oferta para atender uma certa necessidade. Não, a própria igreja entendeu que poderia fazer isso, porque o Senhor estava abençoando e eles fizeram isso com muita alegria. É uma igreja que ama, que ama. Qual é a maneira prática que você tem feito para demonstrar o amor de Jesus em você para com seus parentes, para com seus vizinhos, para com seus colegas de serviço? Amor, amor é doar, é dar. Porque o próprio Senhor Jesus tinha dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa igreja demonstrou, então, que era uma igreja viva, que eram cristãos vivos. Quando decidiram, tomaram iniciativa. Não, nós queremos abençoar, queremos ajudar aqueles irmãos que têm necessidade. E o que aconteceu foi que, através da prática do amor, eles demonstraram que eram realmente novos cristãos, eram novos nascidos, eram regenerados, Pergunte a você mesmo: você tem essa disponibilidade? Você tem esse interesse de abençoar? Como é que você tem amado na prática aqueles que estão junto com você? Essa igreja, então, tem 5 características e eu quero recordá-las com você rapidamente. Primeiro, ela espalha o evangelho mesmo sob perseguição. Essa igreja se caracteriza por expressar o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a transformação das vidas. Essa igreja cresce, se expande sob a graça de Deus. Vá avaliando a nossa igreja aqui, a Aliança de Caxias, mas vá avaliando a sua própria vida. Em quarto lugar, essa igreja se caracteriza por executar os planos de Deus, trabalhar em conjunto para cumprir a missão que Deus tem nos dado. E em quinto lugar, essa igreja, esse cristão vivo, se expressa, se demonstra amável ao Senhor, amando os demais, amando os necessitados, suprindo a necessidade daqueles que têm dificuldade de sobrevivência. Essas características, eu e você, devemos olhar, devemos pedir para Deus que nos abençoe para desenvolvermos. E eu quero concluir dizendo o seguinte: o que nós temos feito, particularmente, para que essa nossa igreja, aqui, a Igreja de Aliança de Caxias do Sul, apresente essas características? O que você tem feito para que a Aliança de Caxias seja realmente uma igreja viva? Como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, eu tenho essas características, porque a igreja somos nós, individualmente. Em conjunto nós formamos a igreja.
Você tem essas características? Perguntas que só você pode responder diante de Deus. Só quando proclamamos o Evangelho e aproveitamos todas as oportunidades, nós seremos uma igreja viva. Você será um cristão vivo quando da segunda até sábado, da segunda até domingo, da segunda até segunda, você aproveitar as oportunidades para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que as características da nossa igreja, dessa igreja, possam fazer o mundo nos identificarmos como quê? Como cristãos. Como cristãos. Que o apelido que a turma dê para nós seja esse. Nós temos ali um grupo de gente que fala tanto de Cristo que eles são os cristãos. Eles são os cristãos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê, então, condições de viver essa vida alegre, gostosa, mesmo diante das perseguições, mas uma vida que proclama, que testemunha o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar com vocês e depois a turma do louvor já pode ir subindo aqui, porque nós vamos louvar o Senhor, vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de podermos estar dentro da Tua Palavra e recebermos essa instrução. Te pedimos, Pai, que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, atue em nossas vidas, fazendo com que nós sejamos de fato crentes vivos, uma igreja viva, que proclame o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito, que nos capacita para fazermos esse tipo de vida, para termos esse tipo de vida. Conceda, Senhor, condições para que nós possamos testemunhar do Senhor Jesus Cristo com toda ousadia, com toda alegria. Assim nós oramos, pedindo isso em nome de Jesus. Amém.